5 de agosto, próximo sábado, celebramos o Dia Nacional da Saúde e da Farmácia. Neste É de Farmácia especial, vamos refletir sobre os desafios da farmácia na área da saúde e do relacionamento com o cliente. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Ascoferja no YouTube. Está no ar mais um É de Farmácia. O programa de hoje está super especial. A gente está comemorando, celebrando o Dia Nacional da Farmácia e também o Dia Nacional da Saúde, tudo a ver, saúde e farmácia. A gente vai refletir um pouquinho sobre os desafios da farmácia na área da saúde, dos serviços farmacêuticos e também no relacionamento com o cliente. A farmácia sai do modelo transacional e vem para o modelo relacional, aquele em que é mais importante se relacionar com o cliente do que apenas vender o produto para ele. Mas antes, quero te perguntar se você já é inscrito aqui no canal. Se não é inscrito, inscreva-se agora e também ative as notificações. Se você preferir, este conteúdo está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Farmácia é um estabelecimento de saúde, mas também é um negócio. E como tal, precisa cuidar muito bem da clientela num mercado cada vez mais competitivo. Para conversar comigo sobre os desafios da farmácia na área da saúde e do relacionamento com o cliente, estão aqui comigo nesta edição especial do É de Farmácia, Jauri Siqueira, que é Head de Serviços de Saúde e novos negócios na Clinicar X, e o Biratan Lima, gerente de Trade Marketing da Santa Lúcia, Rede Capixaba, que agora está chegando ao Rio de Janeiro. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos aqui ao É de Farmácia. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá, Viviane. Muito obrigado pelo convite aqui em nome da Clinicar, da Interplayers. É um prazer estar com você, Vivi. Eu que agradeço. Olha, a gente está aqui porque 5 de agosto, né, a gente comemora o Dia Nacional da Saúde e comemora o Dia Nacional da Farmácia. Duas datas muito importantes. A gente estava conversando um pouquinho antes, nos bastidores do programa, sobre esse novo momento da farmácia, né? Ao mesmo tempo que a farmácia é um estabelecimento de saúde, ela também é um negócio. Então ela precisa equilibrar essas duas áreas, cuidar da saúde das pessoas, mas também desenvolver processos e relacionamento com o cliente de maneira que ela possa se manter competitiva, saudável e lucrativa no mercado. E por isso vocês estão aqui, os meus dois convidados, nesse especial do É de Farmácia. Jauri, eu quero começar esse papo contigo. Você acha que a farmácia brasileira está pronta para uma nova era, que é essa era de serviços? E se ela ainda não está pronta, porque a gente está falando de um universo aí de quase 90 mil farmácias, se ela ainda não está pronta, o que ela precisa fazer para se preparar? É uma excelente pergunta, Vivi. O que eu posso dizer, acompanhando o mercado farmacêutico sobre a ótica dos serviços de saúde aí há mais de 7 anos, e há 6 anos na Clinicar, é que a gente está cada vez mais preparado, né? A farmácia brasileira ela passa por um movimento de transformação alicerçado sobre uma série de resoluções, né? Antigas, algumas outras já finalmente mudando, né? Dando espaço para atualizações importantes, como a gente viu agora em 2023. Lembro do nosso papo na Bradilan, né, na nossa entrevista, em que eu dizia que iria sair uma resolução nova, e posso voltar aqui em mais uma entrevista contigo e dizer que saiu, né? Saiu como a gente imaginava, mas com uma série de adequações e resoluções. Eu me refiro à resolução 786 de 2023, que de fato veio aí a liberar, né, as farmácias e consultórios isolados a realizarem exames rápidos, exames de análises clínicas. Mas, como dito, a gente vem de uma década que simbolizam várias décadas de inovação para o setor farmacêutico e de saúde. A gente tem a Lei 13.021 de 2014, as resoluções 585 e 586 do Conselho Federal de Farmácias, a RDC 44, lá em 2009, que trazia alguns dos serviços que as farmácias poderiam realizar. Então, de fato, a farmácia ela está, sim, se tornando mais protagonista nas jornadas de cuidado ao paciente, está, assim, cada vez mais ampliando seu portfólio de serviços. Hoje já são mais de 100 serviços e procedimentos que as farmácias podem realizar.
Mas quando a gente enxerga o enorme manancial, que é o número total de farmácias brasileiras, que são 90 mil, como você disse, a gente tem muito espaço, né? Cabe lembrar que essas 90 mil, esse número sozinho não significa tanto, mas quando a gente compara ele com o número de demais estabelecimentos de saúde, ele é muito expressivo. E ele configura de maneira clara e transparente a farmácia como estabelecimento de saúde mais capilar do país. São 90 mil farmácias presentes em mais de 99% dos municípios brasileiros, em todos os estados. Quando a gente compara o número de hospitais, que são cerca de 7 mil, esse número é 12 vezes maior praticamente. Quando a gente compara o número de postos de saúde e UPA do maior sistema de saúde pública do mundo, que é o SUS, que são 45 mil postos, nós somos o dobro. Então, a farmácia ainda tem muito potencial, tem muito suco para sair desse limão, digamos assim, Vivi. E qual que é a principal dica? É estar antenado a todos esses movimentos, se capacitar, procurar se cercar de bons parceiros para que você faça isso com segurança. Aí sim atingindo resultados em saúde financeiros, Vivi. Hoje, 1º de agosto, está entrando em vigor a RDC 786. Olha que interessante, essa edição especial do Ed Farmácia está indo ao ar no dia 1º de agosto, para celebrar o Dia Nacional da Farmácia. Acho que a gente está totalmente aí nessa vibe, né, Jauri, de saúde, e inclusive já coloquei aqui na descrição do vídeo os links de alguns programas que nós já fizemos sobre a RDC 786, se eu não me engano são 2, e na próxima terça-feira também vai ao ar um outro programa específico sobre a 786, com o passo a passo de como você pode legalizar ou preparar a sua farmácia para realizar os testes rápidos, que é o principal assunto da RDC 786, que entra em vigor hoje, 1º de agosto. Bira, agora contigo são quantos anos de varejo farmacêutico mesmo? Então, a Santa Lúcia, 47 anos, e o Bira, 32 anos, né? Então, nós somos quase que juntos, né? Muito tempo. E me conta uma coisa, Bira, a farmácia, ela mudou muito desde quando você começou, há mais de 30 anos atrás? Quais foram as principais mudanças que você vem identificando nesse relacionamento com o cliente, nessa proximidade com o cliente, na prestação de serviço, na oferta de um mix mais variado? O que você identifica como principais mudanças aí nesses últimos 30 anos que você tem aí de atuação no varejo? Nós somos, na realidade, um exemplo disso, né, Viviane? Uma empresa, né, um varejo farmacêutico capixaba, 47 anos, agora expandindo para o Rio de Janeiro, né, uma cidade, um estado muito maior do que o estado do Espírito Santo, 10 vezes maior. Então, nós temos aí já uma musculatura, né, mesmo estando numa capital ainda bem menor do que comparado com o Rio de Janeiro. Vitória é em torno de 350, 400 mil pessoas para 8 milhões, 9 milhões no Rio de Janeiro. Então, você vê desproporcional, né? E hoje a gente consegue fazer esse movimento de trazer uma empresa capixaba para esse mercado aí gigantesco do Rio de Janeiro. E se nós retrocedermos aí 30 anos atrás, seria inimaginável, né, impossível realizar uma situação dessa, mas a farmácia ela vem evoluindo, ela sai daquele momento da dispensação, onde ela se completava com o receituário médico, né? A pessoa ia ao médico, identificava a sua dificuldade, o médico prescrevia, ele ia na farmácia, a farmácia dispensava e assim funcionava. Depois nós passamos por um período transacional, né, onde as pessoas começaram a procurar a farmácia para se abastecer de produtos por questão de marca, por questão de mix e por questão de preços, né? Então, durante muito tempo, principalmente no Rio de Janeiro, que é muito agressivo, é um mercado muito disputado, muito agressivo, o preço era o que conduzia o comprador à farmácia. Hoje, nós já vemos toda essa mudança, né?
esse aprendizado da farmácia não deixou de ser a dispensação do receituário médico, não deixou de ser uma oferta de um mix específico para aquele consumidor que quer ser ágil, que quer ser rápido, que quer qualidade, tem um preço bastante acessível, mas hoje preocupado numa vida de qualidade, né? Então, a expectativa de vida cresce muito e, junto com esse crescimento da expectativa de vida, vem a necessidade de uma qualidade de vida. Então, agora, os serviços na farmácia, o serviço farmacêutico, serviço clínico, ele chega no momento certo, a farmácia precisa, sim, né, estar complementando o seu portfólio para não ficar só na questão de busca de alguns produtos baratos por preço, né, porque aí cada varejo consegue cumprir a sua parte aí de abastecer o mercado, e a farmácia ela tem que somar, né, como o Jauri disse aí, né, a capilaridade da farmácia é o grande diferencial. Os hospitais atendem, cumprem muito bem o seu papel, mas o deslocamento para coisas pequenas não justificam, né? Às vezes é um complicador para uma pessoa sair de uma cidade tão distante para ir para um hospital, então, para fazer um exame. Então, agora ele vai poder dispor numa farmácia. Isso é um ponto assim, de uma relevância gigantesca, né? E também a questão da praticidade e agilidade. Hoje, né, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu só trabalhava, né? Não fazia outra coisa na vida, só trabalhava. Saía de casa, ia para o trabalho, depois do trabalho para casa, e isso consumia um dia. Hoje a gente vai à academia, hoje a gente trabalha, hoje a gente estuda, hoje a gente passeia, tudo num dia só. Naquele mesmo dia que eu gastava só para trabalhar, hoje eu faço muitas coisas. Então, as pessoas precisam de tempo, elas precisam de velocidade. E isso tudo com base numa confiança, né? E a farmácia tem isso, tem a credibilidade da população, né? Graças a Deus, as pessoas identificam na farmácia essa seriedade, e nós passamos aí esses últimos 3 anos aí com a Covid, inclusive, a gente viu a população entendendo que a farmácia é saúde. A farmácia é a manutenção da vida, né? Isso é muito importante, né? Bira, você pontuou muito bem a evolução que a farmácia vem tendo ao longo de todos esses anos. A gente está falando de capilaridade, o Jauri já mencionou aqui, a gente tem aí ou quase, ou 90, ou um pouquinho mais. Esse número ele nunca é muito fechado, a gente nunca tem não consegue cravar exatamente, mas por volta de 90 mil, uma capilaridade muito grande que faz com que a farmácia chegue a muitas pessoas. Mas assim, Jauri, você acha que... Porque a gente tem alguns formatos, a gente tem aquela farmácia maior que tem o consultório farmacêutico, a gente tem aquela farmácia menor que está focada só na venda do medicamento, do genérico, do similar, e ela ali, e o balconista é o próprio caixa, a farmácia mais com modelo popular, digamos assim, né? Aquela farmácia que está focada na venda. Então a gente tem alguns formatos de farmácia aqui no Brasil, elas não são todas iguais, elas são muito variadas. Você acha, Jauri, que qualquer modelo de farmácia pode oferecer serviços de saúde? É uma excelente pergunta. Muitas pessoas ao redor do país, nas aulas, nos momentos em que eu represento a Clinicar, perguntam sobre isso, né? Primeiro de tudo, eu acho que cabe a gente trazer um conceito, e eu, como mestrando em gestão operacional, especialista em gestão estratégica de serviços de saúde, eu gosto muito dele, que é o conceito de operacionalização. Quando a gente enxerga o varejo farmacêutico, e falando principalmente para o público leigo, fica mais fácil de explicar para eles, inclusive, é normal a gente imaginar que farmácia é tudo a mesma coisa, né? Mas conforme a gente vai se apaixonando pelo setor, e aqui estão 3 pessoas apaixonadas falando para você sobre ele, tenho certeza absoluta, a gente vai entendendo que, cara, é um sonho poder imaginar isso, porque, na verdade, a gente tem diversas categorias e segmentações possíveis. Então, se a gente pudesse analisar usando dados Close-Up, IQVIA,
enfim, a gente tem segmentos muito específicos, né? Então, a gente categorizaria em redes, né? Grandes redes, redes locais, farmácias independentes, associativistas, farmácias com manipulação. É uma das maneiras da gente enxergar esse grande setor aí, essa grande família de 90 mil farmácias. Do mesmo modo e com a mesma lógica inspirada em marketing de serviços, a gente clusteriza, a gente segmenta os serviços também. Então, hoje, como Clinicar, com um database de mais de 25 milhões de serviços registrados na nossa plataforma, por mais de 13 mil farmácias, a gente se atreve a querer categorizar eles. A gente segmenta eles em exames rápidos ou testes rápidos, como a gente usava nas terminologias antigas, vacinas, consultas e check-ups e procedimentos simples e gerais. Tá? É uma das maneiras que a gente tem de segmentar. O que eu posso dizer é que serviço de saúde como grupo serve para qualquer local. E a gente tem indicador. Hoje a gente não é mais opinião do Jauri ou da Clinicar, não. São dados, né? Através da nossa plataforma que a gente consegue dizer que, cara, dá certo em todos os segmentos. Na independente, na associativista, na rede, tá? Todas conseguem ter uma boa performance, com o mesmo portfólio, e aí o Bira vai conseguir me ajudar muito nisso, né? Não, da mesma maneira que produto e medicamento, a gente tem que clusterizar. A gente tem um portfólio apropriado para cada segmento e, principalmente, essa resposta não está na farmácia. Essa resposta está no público que a farmácia atende, na região que a farmácia atende. Porque cada enxoval ou portfólio, ele tem que se adequar a quem manda no negócio. E quem manda no negócio é o paciente, o cliente final. Eu não posso ter um portfólio expressivo de cuidados preventivos e geriatria se o público mãe e principal da minha farmácia é primeiros socorros, fralda, é bebê. Eu tenho que fazer as duas coisas conversarem. Então, nesse mesmo sentido, a gente tem que saber adequar esse portfólio de serviço, que hoje já é bem amplo, né? Imaginem, é uma gôndola com mais de 100 serviços. Eu tenho que saber, olha, o caminho das pedras está aqui. Esses são os principais. Esse serviço aqui tem um excelente ticket médio, mas tem um investimento um pouco maior. Será que é para mim? Será que eu não coloco ele numa filial estratégica da Santa Lúcia, que é aquela filial vitrine que está num público A, B? E nos demais eu faço um rollout para público C e D para todas as filiais. Então, esse quebra-cabeça é uma das especialidades aí nossas e com certeza tem que adequar, Vivi. Bira, na Santa Lúcia, a Santa Lúcia ela tem hoje 50 lojas, mas não são todas que têm serviços de saúde. Vocês priorizaram algumas unidades, não foi? Sim, são 50 lojas no Espírito Santo e 5 lojas no Rio de Janeiro, né? E nós estamos agora, a partir do dia 1º de agosto, inaugurando com a bandeira Santa Lúcia. E hoje, inclusive, né, Bira, que esse programa está indo ao ar 1º de agosto. Então, hoje, 1º de agosto, já tem loja Santa Lúcia no Rio de Janeiro funcionando. Mas Rio de Janeiro, desculpa. Isso aí. Então, nós temos as lojas CHAPS, né, principalmente aqui em Caraí, que nós temos também um atendimento farmacêutico, e no Espírito Santo, em torno aí de 12 a 15 lojas, bem preparadas, até porque essa é uma pegada da Abrafarma, né? A Abrafarma já vem há um tempo cobrando dos seus associados entrar nessa linha, porque nós estamos olhando para o futuro e obviamente, não é tão simples, é complexo, mas é isso aí que foi colocado, né? O Jair colocou, nós temos regiões diferentes no Brasil, nós temos, cada região tem o seu poder aquisitivo, tem a sua característica, tem a sua forma de abordagem e, às vezes, dentro de uma mesma cidade, nós temos bairros diferentes, né? E consumidores diferentes, mas eu vejo que o varejo, de uma forma geral, tanto alimentar como farma, ele vem se ajustando a isso aí, bastante auxiliado pela tecnologia. A tecnologia tem ajudado muito para que haja esse avanço
e tire essa diferença da grande rede para a rede média, a rede pequena ou independente. A tecnologia hoje ela está disponível para todo mundo. É óbvio que uma empresa que tem mais porte, né, que tem mais estrutura, ela vai usar muito mais a tecnologia pelo investimento que requer, aquilo tudo lá. Mas algumas aplicações você consegue fazer independente do seu tamanho, né? Porque hoje você tem aí algumas plataformas, né? A própria Clinicar, que permitem, independente do seu tamanho, você prestar a mesma qualidade, o mesmo serviço para aquele consumidor que não teria condição de ter acesso a uma plataforma maior. Então, isso aí, a tecnologia vem avançando assim, assustadoramente, né? E isso é muito bom, né? A gente percebe essa vantagem. E, obviamente, o varejista, inicialmente, ele olha, ele fala, poxa, mas é um serviço que eu vou fazer, vai ter um ticket médio alto, né? Então eu vou faturar mais, mas hoje nós olhamos um pouco mais à frente, né? Claro que queremos aumentar o ticket, faturar mais, uma prestação de serviço é um retorno financeiro, mas, com certeza, olhar o consumidor, dar ao consumidor essa atenção, né? Ele deixa de ser o consumidor, passa a ser um cliente efetivo da sua loja, né? Do seu serviço. Isso tem muito mais valor, essa experiência do consumidor entrar na farmácia, conversar com o farmacêutico, fazer o seu exame ali, poder voltar para a sua casa mais tranquilo, ou procurar para o seu médico e enviar para o seu médico o resultado do exame com tanta velocidade, isso é muito bom. E nós vimos aí as PBMs, né, elas demoraram muito para entrar no varejo, mas de uma certa forma entrou, e hoje nós temos uma fidelidade muito grande do usuário de marcas de medicamentos que são mantidos através do programa de benefício de medicamento, né? A própria farmácia popular é um case excelente, né? Ela deu acesso, ela trouxe pessoas para dentro do consumo, pessoas que estavam fora, abandonavam o tratamento, não sabiam nem o que tinham, passavam mal e não sabiam o que, né? Se automedicavam errado, aquele negócio todo. E tirou aquele estigma também do balconista, né? Hoje a gente sabe que o negócio está completo, né? Nós temos o médico, nós temos o balconista, nós temos o farmacêutico, nós temos o Google, então acabou. Hoje não tem mais aquele negócio de uma pessoa só indicar. Hoje é um cuidado também por parte do cliente, né? O consumidor ele está muito cauteloso, mas hoje ele tem base, hoje ele tem aonde buscar essas informações. E o varejo farma, ele parece que é blindado, que está lá naquele canto, lá, ninguém vai mexer com ele, e não é bem assim, não é isso que nós estamos vendo, né? A velocidade tem sido muito rápida, e apesar de nós termos empresas gigantescas, né, no varejo, na distribuição e na indústria, nós estamos vendo também que os pequenos também têm muita velocidade, né? E não acabaram, né? Então, a gente vai para uma apresentação e a gente acredita, fala assim, poxa, olha, tem uma rede aí grande aí, tem um pessoal forte, né? E fala assim, rapaz, vai fechar um montão de farmácia. Aí, quando chega lá, fala, tem 90 mil farmácias. Eu já estou há alguns anos participando, todo ano vou lá na equipe, né? E aí só aumenta o número de farmácias. Eu falo, mas não era para diminuir, porque os gigantes chegaram, né? Mas o Brasil realmente é um grande país. Já tem estudos que indicam, inclusive, Bira, que quando abre uma grande rede na mesma rua, no mesmo quarteirão que o independente, esse independente tende a vender mais. A vender mais. Tende a crescer. Porque a grande rede vai fomentar aquilo dali. Então, não é bem assim, né? Mas você mencionou, você disse... Oi, Jauri, pode falar. Nesse ponto específico, eu queria trazer uma informação que é nova, que a gente vai publicar logo, logo, mas totalmente em coerência com o que você acabou de falar. E o Bira também trouxe, né? A gente tem que olhar além do resultado imediato do faturamento gerado pelo serviço. E, de fato, é um dado curioso, porque a gente começou a analisar um pouco melhor o público-alvo dos serviços de saúde clínicos dentro de farmácias.
E a gente quebrou alguns paradigmas, né? O primeiro deles, e eu ouvia isso muito como estudante de farmácia, e com algumas pessoas, enfim, especialistas, né, no mercado, falando, o público vai ser idoso. E isso a gente já vem analisando há alguns anos que é mentira. A maior parte do público que visa o serviço de saúde em farmácias, ele se situa ali entre 25 e 40 anos, concordando com estudos internacionais, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, que já também traziam esses dados. O Brasil não foi diferente. Um acerto, a maioria do público feminino, sim, mulheres se cuidam muito melhor do que homens, e isso é histórico, né? A Vivi está aqui para provar para a gente isso. E outra questão também que se traz é justamente o que o Bira acabou de falar. Qual é a característica desse cliente? Por que ele é tão importante, além de olhar só o serviço de saúde como retorno financeiro? Primeiro de tudo, este cliente, e não existe rede ou farmácia independente que não queira este cliente, é um cliente de 2 a 3 vezes mais fiel e mais leal. Ou seja, o cliente que passa por dentro de uma jornada de serviços com um cliente que não passou, ok? Isso é estratégico demais para qualquer farmácia no país, né? A concorrência está grande, como o Bira disse. Segundo ponto, esse cliente consome de 2 a 4 vezes mais. A sexta média de consumo dele é maior. Então, ele é um cliente que todo mundo quer ter, né? Quer ser o provedor dele. E o terceiro ponto, que tem tudo a ver com o que vocês dois trouxeram, é o NPS, ou seja, o índice de satisfação desse cliente. Esse cliente geralmente tem satisfação superior a 90%, ou seja, ele é um cliente engajado, ele é um cliente leal e feliz, que gasta mais e que é mais contente com a marca. Então, olha só que realização, né? Muito além do serviço como resultado sanitário, financeiro também, indicador estratégico, Vivi e Bira. Então, a gente, quando vai para a pesquisa, a gente, né, o Jauri falou isso aí, isso se confirma, quando você vai para as pesquisas da busca de mix e de qualidade de serviço nas lojas, e você vai ter ali um público feminino de 25 a 45 anos. Então, você faz um corte muito forte, né? Antes, a farmácia investia em fralda e leite, né? Aí, outras farmácias iam para o remédio por causa do idoso, que toma 5, 6 remédios. Mas você tem um público ali que é o que movimenta, né? Que é aquela consumidora de 25 a 40, 45 anos, e que está antenada, né? Está ligada, entende tudo o que está acontecendo, está ouvindo tudo o que está acontecendo no mundo, né? Então, eu vejo assim, a farmácia ela tem que trazer as opções factíveis e com bastante confiança para o cliente, né? Ter o mix ideal, o sortimento equilibrado, né? Para poder atrair essa pessoa entrar na loja e ter confiança. A indústria de HB, né? HPC, eles já perceberam isso na farmácia, e por isso eles usam essa capilaridade da farmácia. E eu vejo assim, os programas de fidelidade, eles não é só simplesmente saber o dia do aniversário da pessoa, né? Eles têm que realmente, né, dar um retorno, um cashback, uma promoção, uma campanha diferenciada para fidelizar aquele cliente. Mas volto a dizer, nós assistimos isso, eu vivi isso diariamente, né? Agradeço muito a Deus de poder estar aqui nessa reunião aqui com vocês, né? Nessa gravação, nesse vídeo, porque nós tivemos 2 anos muito difíceis para a população mundial, né? E a farmácia cumpriu o seu papel com maestria, né? A gente viu aí, era só hospital, supermercado, posto de gasolina e farmácia, né? E cada um cumpria no seu papel. E isso deixou uma marca na população que não muda, né? Eu acho que essa geração que está aí, as outras vão saber que farmácia é onde está a saúde.
Então, uma farmácia equilibrada, usando a tecnologia, trabalhando direitinho, ela vai prestar um bom serviço à sociedade. A farmácia hoje ela é uma referência não só para tratar doença, mas para prevenir doenças, para cuidar da saúde, da beleza. Eu que só compro meu protetor solar, o meu dermo na farmácia, isso aí eu sou assumida, adoro. Mas assim, a gente está falando aqui, você que está assistindo a gente, olha quanta coisa bacana a gente já falou. A gente está falando dessa farmácia que já é para agora, que já nasceu e que está se fortalecendo, que é a farmácia que presta serviço de saúde, não todos, como o Jauri disse, ela faz uma seleção de acordo com o público que ela tem, uma farmácia que tem o mix certo, também de acordo com o público, uma farmácia que promove o acesso, por exemplo, com farmácia popular ou com outros programas de medicamento. Então a gente tem aí uma farmácia que não apenas trata a doença, mas que cuida da saúde. Jauri, no entanto, eu acho que existem algumas barreiras para a implantação não só dos serviços, mas barreiras para essa nova cultura, para esse novo status quo, digamos assim, né, da farmácia. Eu queria que você me dissesse por que essas barreiras existem. Primeiro, quais são elas, pelo menos citar uma ou duas barreiras para isso, e por que essas barreiras existem e como superá-las, talvez. Claro. Bom, Vivi, é importante a gente entender que o varejo, não só o farmacêutico, ele passa por uma ebulição nos últimos anos que foi catapultada pela Covid-19. Como o Bira falou, a Covid-19 ela deixa uma síndrome pós-Covid para todos aqueles que foram infectados pelos vírus SARS-CoV-2, mas ela deixa uma síndrome muito grande em modelos de negócio como eles estavam antes também. Então, de certo modo, todos nós estamos vivendo esse momento pós-Covid. E esse momento pós-Covid, ele é tecnológico, ele é questionador, ele é hiperconectado, ele venceu barreiras, dogmas e sistemas imunológicos de empresas e organizações nacionais e internacionais. E um deles é aquela famosa frase que, com certeza, todos nós já ouvimos em algum momento. Sempre foi assim. Sempre foi assim, morreu. Porque a receita que era sempre física, ela se tornou uma prescrição digital, uma receita digital. A saúde, que era só presencial, se tornou telesaúde. A farmácia, que fazia só aplicação de injetáveis e brincos, se tornou uma unidade prestadora de vacinação e de testes, exames rápidos. A transação que era feita só físico começou a se tornar por Pix ou por aplicativos com cashback, como bem dito pelo Bira. Então, a primeira razão que eu vou destacar aqui, de barreira, é vencer essa resistência à mudança. A farmácia de hoje não necessariamente vai ser a farmácia de amanhã. E se ela tem se comportado muito bem. E a gente vê aí grandes empresas, como muito bem dito pelo Bira, consolidando um movimento em prol desse engajamento com as novas gerações. Então, é um momento para a gente repensar, de voltar às nossas raízes. A farmácia é um estabelecimento de saúde. Se ela não conseguir convencer a população de que realmente ela entrega a saúde, tem uma coisa muito errada no seu planejamento estratégico. E não pode ser um planejamento para engavetar. Você tem que transpirar isso, né? E o segundo ponto que eu vou dizer, assim, o Brasil ele não é um país para amadores. Ser empreendedor não é fácil no país, eu reconheço em gênero, número e grau. Né? Por ser uma startup, por ter trilhado todo o nosso caminho até aqui, reconheço, não foi fácil. E no setor de saúde é mais desafiador ainda. A farmácia ela passa por uma vigilância sanitária muito de olho na gente, né? Fiscalização de vários setores, a questão da regularização, a questão da operação como um todo, ela é desafiadora, porque você tem um comércio e um estabelecimento de saúde, você tem a transação e você tem a entrega de indicadores clínicos. A gente está no fio da navalha, literalmente, né? A gente está ali no meio. E encontrar esse equilíbrio é um desafio. Então, esse mindset ele tem que mudar.
é um negócio nascendo dentro de um negócio, né? A gente passou por um movimento, como o Bira falou, de fechamento, né, onde se fechavam farmácias no país e tinha-se dificuldade de encontrar o profissional farmacêutico, para um novo momento em que o farmacêutico é uma realidade assumida e a população quer ser atendida pelo farmacêutico, quer ser vacinada pelo farmacêutico, quer ter um farmacêutico ali para chamar de seu, né? Então, é importante que a farmácia esteja atenta a esse movimento relacional, que a gente não usou a palavra até agora, né, Bira? Mas esse movimento relacional, ele está no varejo, né? E na farmácia ele já chegou. A transação, ela começa a cair para segundo plano. E eu vou destacar 2 pontos. Relacionamento com 2 grandes pontos a serem desafiados, Vivi, como parte integrante do sistema de saúde. Acesso ao tratamento, e a farmácia popular é um exemplo disso. A população brasileira precisa. Nós somos 215 milhões de brasileiros. E com dados bem atualizados aqui, 76 milhões de brasileiros têm sobrepeso. 32 milhões de brasileiros são obesos. De 20% a 90% das doenças crônicas de 15 principais grupos tem subdiagnóstico. Ou seja, se imagina que 46% das pessoas com hipertensão têm pressão alta e não sabem. Elas já estão diagnosticadas, mas elas não sabem que têm pressão alta e que correm riscos. E o segundo ponto é a adesão ao tratamento, porque se ela tem acesso, ela tem que aderir. E cerca de 50%, segundo dados da OMS, dos doentes, né, eles abandonam o tratamento 6 meses após iniciar. Então, a gente tem 2 grandes missões: garantir acesso ao tratamento e a serviços de saúde e fazer com que essas pessoas consigam se aderir a esses tratamentos, para daí sim a gente conseguir chegar bem ao 100, né? Que eu acho que é um dos mantras aí que a gente tem, chegar bem ao 100. Em breve teremos um conteúdo sobre adesão ao tratamento aqui no canal. Eu já gravei a entrevista, logo logo ela será publicada aqui no canal. Bom, para a gente fechar essa nossa conversa aqui, que está celebrando o Dia Nacional da Farmácia, eu queria ouvir dos dois, né, para a gente fechar, assim, quero saber, na verdade, se vocês concordam comigo que, no final das contas, é o cliente/paciente que está no centro das decisões, seja para o lado da saúde, para o lado do relacionamento, para o lado da escolha do mix. Concorda, Bira? O cliente está no centro das decisões? Quando o mercado começa a crescer, né, aí vem a questão do preço. Aí todo mundo querendo vender mais e mais barato do que o vizinho. E até que começa a não dar certo, e aí se descobre que preço não é estratégia, preço não é que vai sustentar nenhum negócio. O preço é o valor, né, daquilo que o cliente, o consumidor percebe. E aí a gente agora começa a ver um mercado mais maduro, onde os preços eles começam a chegar numa realidade e o consumidor já sabe quanto ele vai pagar, o que ele vai pagar, e aí já não é mais o diferencial de preço, e ele busca exatamente isso, um relacionamento. Ele vai se relacionar com aquele varejo farma, com aquela farmácia, pela confiança, pelo mix, pela qualidade, pela pontualidade, pela certeza, pela confiança, pelo futuro, né, que ele está vendo para ele, para a família dele, e ele vê naquela prestação de serviço que aquele futuro ele é garantido, né? Ele vai chegar lá. O brasileiro confia no farmacêutico, né? Confia tanto no farmacêutico como confia no médico. Então, quando ele ia fazer o exame, ele já sabia que era o farmacêutico que estava ali e que o local estava tranquilo, que ele podia entrar e ele não ia se contaminar. Então, a gente viu a explosão ali. Então, eu vejo realmente que o serviço, quando bem aplicado, quebrando esses paradigmas, né, essas coisas do passado, claro, construindo em cima de uma base sólida, ele só faz crescer e melhorar o negócio. E o consumidor, com certeza, ele vai chegar. Auri, você acha cliente, paciente sempre no centro ali? A farmácia está em função disso?
Com certeza, Vivi. Eu faço minhas as palavras do Bira. Eu sou um fiel defensor de que o propósito de qualquer empresa, de qualquer estabelecimento ou organização, principalmente o atemporal, né, o que independe de momento, e se tratando de empresa de saúde, ele tem que ser cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas, né? Não existe nenhuma outra meta mais importante do que essa. É a gente fazer a diferença na vida, né? Tornar esse mundo mais saudável, as pessoas mais saudáveis, a gente conseguir transformar através da saúde a vida das pessoas, e as pessoas precisam, principalmente num país do tamanho como o Brasil, né? E eu, como um brasileiro que veio de classe média, baixa, que se formou em Universidade Federal, não por brilho de diploma, mas por necessidade, porque minha família não teria outra condição. Eu tenho muito orgulho de poder falar isso. E ter me encontrado como profissional de saúde, poder trabalhar com empresas que pensam isso é fantástico, né? Então, o paciente ele tem que estar no centro. Se ele não estiver no centro, tem algo errado com o nosso sistema de saúde, porque não existe uma profissão mais importante no ecossistema de saúde do que ser paciente. Essa é a profissão mais importante. E se todos nós conseguirmos se livrar de corporativismos, de interesse, e colocar o paciente no centro e fazer bem para ele, cara, a gente cumpriu um dever muito nobre. E que bom a gente poder estar perto de pessoas assim, fazendo a diferença na vida delas. Acho que é isso, Vivi. Nossa, Bira, Jauri, que privilégio poder conversar com vocês aqui numa semana tão especial, que é essa semana em que a gente comemora o Dia Nacional da Farmácia. A gente está com tanta coisa nova, tanta coisa mudando, tanta transformação, tantos desafios. Esse conteúdo foi produzido justamente para isso, para ajudar você que tem farmácia, que é um empresário, ou você que é um farmacêutico que tem farmácia, um farmacêutico que trabalha com serviço, para que vocês possam, né, a gente quer com esse conteúdo ajudá-los a superar esses desafios, a viver essa transformação com mais tranquilidade, tomando as melhores decisões. Então, eu, Viviane, realmente espero que esse conteúdo possa ajudar você nesse processo, nessa sua jornada. E conta para mim nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixa o seu like também se você gostou e compartilhe com a sua rede de contatos, no seu LinkedIn, no seu WhatsApp. Ajude a propagar esse conteúdo que eu acho que está sensacional. Quero agradecer, Bira, obrigada, viu, pela sua participação aqui hoje. Ô, Viviane, eu que agradeço. Nossa amizade já não tem uns 30 anos, mas já tem de muito tempo. Mas tem uns 20. Tem 20 anos, com certeza. Por aí. Estamos retornando ao Rio de Janeiro aí, nos sentimos realmente em casa, né? Com a Santa Lúcia. A Santa Lúcia é o que a gente procurou aí passar nas perguntas, nesse bate-papo, é o sentimento, né, que toca a Santa Lúcia, é o cliente no centro, e por isso nós estamos chegando no Rio de Janeiro, trazendo tudo aquilo que nós já conhecíamos do mercado e as oportunidades de conhecimento que nós adquirimos lá nesses 6 anos no Espírito Santo. Muito obrigado aí pela participação e também pelas informações aí e estar junto aí com o Jauri aí nessa empreitada. Parabéns para você e para o Jauri. Tá bom? E para todos que vão assistir e receber. Obrigado. Obrigada e muito sucesso para vocês aí nesse retorno ao Rio de Janeiro. Jauri, muito grata pela sua participação, como sempre. É muito bom trocar contigo, viu? Muito obrigada. Não, eu que agradeço ao Bira, a Santa Lúcia, que é uma das empresas parceiras nossas aí nessa empreitada de serviços. Agradeço a você, Vivi, também amiga parceira aí, com muitas batalhas em comum. E estendo, né, o agradecimento a todos que puderem compartilhar, ver esse conteúdo, replicar. Convido a conhecerem os conteúdos da Clinicar, a nossa plataforma, hoje a mais acessada, né, maior plataforma de serviços de saúde voltado para farmácias e agora consultórios, né, do país. Então, se você tem esse desejo, se você quer empreender, se você quer se diferenciar, conhece um pouquinho sobre a Clinicar, a gente fica muito feliz em ajudar a implantar e performar em serviço. Maravilha, muito sucesso para vocês também nessa missão aí de
educar, de ensinar, de levar esse tipo de conteúdo e informação para os farmacêuticos. Bom, obrigada a você pela companhia, feliz Dia da Farmácia, parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso, que Deus abençoe a sua jornada aí pelos próximos anos. Eu te vejo no próximo É de Farmácia, até lá, tchau, tchau.